Fala pessoal, começando aí mais um vídeo nosso do fechamento de mercado, hoje terça-feira, dia 6 de janeiro, e vamos aí para mais uma atualização e mapeamento aí dos ativos e dos índices no dia de hoje. Tudo bem? Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e gostando do conteúdo, considere aí deixar o seu like, porque o YouTube entende que esse conteúdo, né, é de boa qualidade e entrega para mais pessoas, beleza? Bom, pessoal, mais um dia aí positivo para o nosso Ibovespa, né, que faz o fechamento aí subindo 1,1% de alta, puxado aí por Vale, tá? Então Vale, que é um dos ativos, é o ativo que mais tem peso na composição do nosso índice Ibovespa, hoje fechou aí com uma alta de 3,76, tá? Vou até colocar aqui o gráfico para a gente dar uma olhada, né? A gente vem monitorando, não deu entrada, né? Esperando correção mais ampla, subiu em linha reta, mas tinha uma galera aí posicionada que a gente ajudou a conduzir a operação desde aqui de baixo, né? Olha, por aqui que estava posicionado nessas regiões, olha. Só fazendo ajuste de stop, né? Não corrigiu, olha, stop sempre nas mínimas de barras de força do gráfico semanal, tá? Volta, inclusive rompe máxima histórica hoje, tá? Bem bonito o gráfico da Vale. Ou seja, qualquer correção, buscar por validações de compra, tá? Só que a gente já tem o gráfico mensal subindo em linha reta, né? Faz aí 6, 7 meses consecutivos em linha reta. Olhando o gráfico semanal, também aqui bem distante. O ponto mais próximo do preço de defesa de curtíssimo prazo para tentar atuar é a faixa dos 73,70, tá? Olhando aqui mais a ótica do gráfico semanal, tentando buscar, né, uma correção que seria reteste em região de pivô anterior, na continuidade, né, atuando dentro do movimento, né, pegando no meio do movimento, na verdade. Bom, voltando ali para o dólar rapidamente, né, as ações a gente dá uma olhada logo à frente. Temos aí o dólar negociando negativo e fechando o dia com uma queda de 0,71, negociando a 5,40, tá, demonstrando fraqueza, possibilidade de voltar a testar essa região de suporte dos 5.360. Caso venha perder essa região, lá vai o dólar novamente em direção àquela zona de suporte mais abaixo, tá? Deixa eu só ajustar aqui. Que é na região de 5.295, tá? Isso que a gente tem para o dólar. Partindo lá fora, tá? Hoje é um dia mais positivo também, né? O índice da Nasdaq negociando a 1% positivo nesse momento, trabalhando aí o dia na ponta positiva, próximo a romper uma região de resistência de curto prazo, que é essa linha de tendência de baixa que vem segurando o preço, né? Ele já trabalha numa estrutura de alta, ganhando essa região dos 25.800 pontos, abre espaço para voltar no seu topo e, inclusive, máxima histórica, 26.300 pontos, tá? O que significa que o setor aí de tecnologia dos Estados Unidos segue ainda trabalhando no campo positivo, seguindo a tendência de alta no curto prazo, tá? O S&P 500 também uma alta de 0,64, né? Um pouco diferente ali do índice da Nasdaq. Nós já temos o índice do S&P 500 acionando o pivô de alta junto com renovação de máxima histórica, tá? Então o Nasdaq está um pouco mais atrasado e a gente já tem aqui o índice do S&P 500 trabalhando num contexto de continuidade de alta, né? A gente tem aqui, olha, força predominante de demanda, ou seja, fundos ascendentes nessa região, né? Nesse contexto aqui, melhor dizendo, rompimento de máxima, mais um fundo ascendente nessa região, renovação de máxima, expectativa de continuidade de movimento para cima. O setor industrial, que é o Dow Jones, hoje também negociando numa alta um pouco mais forte de 1,5, deixa eu trocar aqui o gráfico, também tendo renovação de máxima histórica e entrando em fase de descobrimento de preço. Também trabalha com força predominante demanda compradora, mandando aí no setor industrial dos Estados Unidos, que vem deixando fundos cada vez mais alto e com renovação de máxima, sugerindo as possibilidades tanto no índice quanto em ativos ligados ao setor industrial dos Estados Unidos, buscando por correções e validações de compra, atuando aí nessa tendência de alta do curtíssimo prazo, tá?
bem bonito e bem direcional os índices lá dos Estados Unidos. Temos, deixa eu dar uma passada aqui, o DXY, né, que é o dólar contra uma cesta de moeda, também se segurando um pouco mais no dia de hoje, tá? Leve movimentação de 0,25 nesse momento, só que se a gente olhar aqui no gráfico de 8 horas, está tentando realinhar o movimento para cima, né? Porque a gente tem um rompimento falso desse fundo prévio e o mesmo movimento sobe lá em cima para renovar a máxima desse topo. Então aqui eu tenho essa movimentação, deixa um topo, renova a mínima, da mínima ele renova a máxima, tá? Pode ser a tentativa de realinhar esse movimento para cima, ficar atento nessa correção que ele já fez uma perna, né? Qualquer rompimento de máxima acima de 99 dólares aciona um micro pivô, ou seja, o pivô micro aqui dessa tendência, né? Podendo realinhar o movimento anterior, que apesar de ser um range consolidado, né, uma consolidação com range amplo, a gente tem aqui um movimento predominante de alta, né, ó, mínima, máxima lá em cima. Essa é a minha referência. Movimento de correção, possível formação de fundo aqui, mesmo que dentro dessa consolidação, vale lembrar, para pelo menos voltar a testar esse topo prévio que fica na faixa dos 100 dólares, ganhando essa região, voltamos a olhar para aquele alvo um pouco mais antigo que a gente também está de olho, que é uma região de resistência mais acima, nos 101 dólares. Tá? É isso que eu vejo para o DXY, o que significa o dólar, caso isso aconteça, ganhando força novamente frente às principais moedas aí do mundo, tá? Que é o índice do DXY. Temos reagindo hoje o minério de ferro, né, uma alta aí de 1%, e agora sim vem se concretizando ao que parece aquela análise nossa de 2, 3 meses atrás aqui, né, já desde junho de 2025, olha, quando ele faz esse movimento de impulso e trabalha já com uma estrutura de alta, né, a gente tem esse fundo, tem essa máxima que gera uma distorção de preço, aí ele monta mais uma reacumulação longa, expande novamente gerando um desequilíbrio de preço, faz mais uma reacumulação, que é o cenário atual, com a máxima na região dos 108 dólares, região de defesa nos 99, é o que tudo indica, voltando, né, para renovar essa máxima do 109 e começar a olhar para a região do 115, que é a extremidade da primeira distorção de preço que gerou. Com isso, deixando interessante também as ações, enfim, ligadas ao minério, né, que se beneficiam aí da alta do minério indiretamente ou diretamente. Assim, dando um exemplo rápido de um ativo da nossa própria B3, que é alguns ativos ali do setor de materiais básicos, sendo assim Semin 3, né, que é Semin Mineradora, a própria CSN, Uzi Minas, GGBR, igual. Se a gente for olhar nos gráficos, são ativos aí que vêm andando um pouco mais forte agora dentro do Ibovespa. Beleza? O petróleo Brent ainda está bem contido por conta da geopolítica, né? Bem travado, bem estável, hoje negociando a 0,05 positivo apenas. Temos o ouro, o que tudo indica, indo para testar pelo menos a sua máxima histórica na região dos 4.600 dólares, né? Pelo menos aqui fazer o reteste. Também trabalha com força predominante de demanda compradora e mandando nos preços, sugerindo possibilidades em ETFs de ouro ou ações relacionadas diretamente ou indiretamente, seja mineradoras de ouro também, dando possibilidades, tá? Não só o ativo em si, mas todos os ativos correlacionados. Temos a prata também, 6,20 de alta hoje. E, mais uma vez, a leitura de que não só o ativo real voltando a subir forte em uma movimentação muito direcional para cima, também dando oportunidades em todos os ativos relacionados à prata, seja fundos listado no Nasdaq, listado na B3, mas fundo de prata, fundo que tem a prata na composição do fundo, como ativo principal, por exemplo, como é o caso de alguns fundos de minerais, ETFs e ações também listado no Nasdaq referente à prata, que depois eu vou mostrar, que hoje eu passei a parte da tarde já separando ali algumas ações que tem, ações e ETFs
que tem disponível naquela corretora da Avenue, que é uma corretora internacional, dando ali a possibilidade de montar posições dentro de todos esses ETFs de commodities, de terras raras e de metais preciosos, como eu disse para vocês. Então hoje eu já separei todas as listas aqui e eu já vou dar uma mostrada para vocês, tá? E aí, quem quiser esses ativos que eu separei aqui na lista para acompanhar, enfim, que é acesso a essa corretora Avenue, só mandar no nosso grupo de estudos lá do Telegram que eu mando um print por lá, beleza? Inclusive eu vou deixar o link aqui mais uma vez, e se vocês puderem me ajudar a chegar lá a 100 pessoas, é o grupo de estudo aqui do próprio Instagram, do próprio YouTube, tá, pessoal? Mas para que a gente tenha mais interação e trocar informação lá, acredito que esse ano de 2026 principalmente, troca de informações vão ser bem-vindas, tá? Informação aí também é um modo de investimento e vale ouro, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O urânio hoje mais contido, uma alta aí de 0,63, tá? O setor hoje ficou um pouco mais para trás, mas para trás assim, né? Mais contido. Deixa eu dar uma olhada aqui nas commodities, se tem alguma coisa que deslanchou hoje. A laranja que eu venho acompanhando com vocês, né? Olha, eu estava esperando um contexto para conseguir uma compra mais aqui embaixo, ó, por enquanto ainda não veio, tá com cara de já pivotar aqui para cima, não consegui ainda encaixar uma entrada, tá? Mas tá bem bonito o gráfico da laranja. Isso aqui é bom que eu já tenho acesso pela minha corretora mesmo de Forex. Deixa eu ver, o Palladium mais 7%, cara. Também tá difícil conseguir comprar. Olha, eu não deixei as ordens aqui apregoadas, olha, fiquei esperando confirmação, porém ele só veio, absorveu e já voltou a subir, né? Fiquei chupando o dedo. E agora tá difícil conseguir encaixar uma entrada aqui, cara. E o negócio não tá com cara de voltar, né? Isso que é o pior. Deixa eu ver aqui. Essa daqui, por exemplo, eu tô de olho para comprar essa daqui na Avenue, tá? É a primeira. Essa FSM é uma mineradora de prata. Ou seja, só tem a prata. Ó, meu lado esquerdo, eu tenho a mineradora de prata. Meu lado direito, eu vou colocar o gráfico da prata. Ó, gráfico semanal do meu lado direito, do ativo real. Ao meu lado esquerdo, gráfico semanal de uma mineradora de prata que custa aí 10 dólares. O que tem a barreira de entrada até menor do que operar o próprio ativo da prata. Tá? E olha o gráfico dessa mineradora, foi o que mais me chamou a atenção, que já tem acesso pela Avenue, que eu estou ali de olho. Essa mineradora de prata, querendo romper uma congestão de longo prazo que vem desde 2016, abrindo o alvo dessa projeção aqui embaixo, onde eu demarquei lá em cima, sendo o alvo na faixa dos 16 dólares. Um potencial de valorização aí de 57%. E é claro que se a prata continuar subindo, cara, eu não tenho por que fazer uma saída aqui, por exemplo, eu posso ir conduzindo essa operação pelo tempo gráfico semanal, assim quanto a prata continuar subindo. Que a gente sabe também que muito dessas guerras políticas e comerciais que estão rolando agora é muito por conta de brigas em regiões de terra rara, né, que fortalece a geopolítica de cada país, enfim, outros aspectos fora da bolsa, diretamente, né, porque também isso é a economia na prática, mas que chama muito atenção, tá? E aí dá para continuar conduzindo isso aqui, porque, cara, olhando o gráfico da prata e a incerteza da nossa economia e olhando esse fluxo de capital girando para ativos tangíveis, igual é o caso de commodities de minerais, o que a gente percebe é que o mercado está correndo atrás de ativos tangíveis, né, que sejam úteis de alguma maneira no dia a dia. Tá? Então, por isso que a gente vê forte alta aí de todos esses ativos, que agora eu vou começar a trazer e acompanhar muito mais de perto aqui com vocês. Um deles, por exemplo, que eu estou doido para comprar e ainda não estou conseguindo porque não para de subir, cara, é o próprio cobre. Enfim, só para a gente ver essa distorção então. Ó. Mineradora de prata, acionando um pivô de alta, enquanto que o ativo já, né, desenvolveu um movimento muito mais forte. Vou voltar aqui o que mais tem, que eu queria comentar. Tem muita coisa, tem até que tomar cuidado para não ficar estendendo muito. O alumínio também é interessante, o gás. Ó, o cobre, por exemplo, é o que eu mais estou interessado, tá? Rompimento de máxima histórica. O cobre está com uma questão na oferta, né? Está com uma crise de oferta
de cobre por conta de algumas mineradoras lá, enfim, aqui tem mais, agora não sei se é mais porcentagem, enfim, tá com a crise de oferta e tá com a demanda crescente. Ou seja, isso tem tudo para dar um choque no preço para cima, né? Eu tenho uma demanda crescente, enquanto que eu tenho uma oferta ali com problemas para acompanhar a demanda no curto e no médio prazo, tá? O que acaba impulsionando, né, o preço para cima. Então, desses todos que eu comentei, cara, cobre é o mais interessante, tá? Eu só não consegui encaixar uma entrada ainda, porque o ativo em si ele é pesado para operar, então dá para sair comprando de qualquer jeito, né? E ainda não voltou nos pontos que eu estou esperando aqui. Tem que continuar acompanhando. O que eu estou fazendo é olhando ali os ETFs e ações relacionadas ao cobre também, que eu já vou mostrar para vocês que eu separei. O níquel também é muito interessante, hoje sobe mais 6%, o ativo mesmo. A própria commodity, aqui eu até conseguiria operar, mas ainda não voltou, né? Não consigo comprar desse jeito. Temos aí, esse aqui é outro de urânio, tem alguns ETFs de lítio aqui, enfim. Eu separei aqui também algumas ações que estão disponíveis na minha corretora de Forex. Eu separei aqui também para acompanhar, porque dá para fazer operação. Inclusive eu comprei, deixa eu ver qual que é, que eu montei a operação ontem. Deixa eu ver se foi essa daqui. Ó, tá dando 21 dólares de lucro, o stopzinho de 16 dólares e o alvo de 137. Ó. Então esses ativos direcionais lá fora é bem interessante para montar essas posições de um swing trade, um position trade ali com um stop bem, né, uma mão bem pequena, com um alvo ali bem interessante, né, trabalhando stops na faixa entre 15 a 30 dólares e alvos ali na faixa de 50 a 100 dólares, tá? Dado que são ativos que têm uma movimentação ali direcional. Bom, dito isso, deixa eu só tirar daqui agora para não ficar... bom, vamos lá. Isso aqui foi o que eu fiz hoje, tá? Deixa eu ver se eu consigo até dar um print para vocês. Bom, aqui. Então, esse aqui, pessoal, é da corretora da Venui, tá? São os ativos que tem disponível lá. Que é uma corretora internacional que, se não me falha, é sócia do Itaú ou é do Itaú. É um negócio assim. Eu sei que ela é regulamentada também pelo órgão CVM aqui, tá? Então, eu separei aqui. Hoje de tarde eu fiz todo esse trampo aqui, olha. Fui separando as ações que tinha disponível e batendo o que tinha liquidez, o que tinha gráfico, tá? Separei um monte de coisa. Então, ações ligadas ao cobre. Tem essa CBRE, IGR, GMRE, essa GREE, Green Ribbon. Essa aqui eu acho que é de café, eu adicionei errado aqui. Enfim, essa CBRL é de petróleo, que eu também esqueci de trocar. Mas as principais são essas GRI para cima. Show de bola? Alumínio. São ETFs ou ações relacionadas ao alumínio. Essa Kaiser Aluminium, Jenks Century Aluminium. Meu inglês é péssimo, tá, pessoal? Me perdoa, tá? Alumis. Aqui, olha. 95%. ILMN, Illumina Corporation. Barrick Mining Corporation, também de alumínio. Essa outra ACH aqui também de alumínio. E essas... Aí essa daqui é uma mais puxada para tecnologia. Eu esqueci de tirar daqui também. Tô vendo agora, mas enfim. Essa de platina não é alumínio, mas como de platina só tinha esse ativo, então para não deixar ele separado sozinho, eu deixei junto com a de alumínio. Tem a de níquel, eu achei só esse níquel. Tá? Aqui tem diversos, outro que eu estou separando, mas ainda preciso olhar lá com o tempo, que aí eu vou colocar outros ativos e ETFs do Nasdaq e do NYSE que tenham bastante liquidez e que estejam bem direcional. Eu vou separar também. E aí não precisa ser especificamente
de minerais, eu vou colocar como diversos. Tem mais aqui, olha. Tá pensando que acabou, carinha? O ano já começou bem interessante. Ó, lítio, né? Tem aqui o ETF global de lítio, LIT, né? $69 a cota. SLI, que é Standard Lithium. LAR, Lithium Argentina. Sigma Lithium. Sprott Lithium, uma mineradora de lítio, ó. Bit Amplify Lithium. Eu já falei que meu inglês é horrível, hein, pessoal, né? Pode dar risada. Atlas Lithium, LEC Lithium das Américas Corporation, FMST, também bem interessante. E o que também me chamou bastante atenção é a das prata, tá? As mineradoras ETF de prata, os gráficos estão muito bonitos, cara. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, ETF global de prata, SLV, que é um ETF listado no Nasdaq de prata. Agora, essa daqui foi o que eu mostrei ali, olha, do gráfico semanal, que eu fiz a comparação com o gráfico da prata. Ó, FSM. Cara, ela tem disponível na Venui. E é uma dos gráficos que eu estava acompanhando. Só que ela não tinha na minha corretora de Forex, mas ela tem na Venui. Então essa aqui mais tá me chamando a atenção para fazer uma alocação já, tá? Rápido. Essa daqui, ó, já vou mostrar para vocês. Ó, Fortuna Miniger Corp. Essa USAS também é de prata e ouro. Essa SVM, Silver Copper Metal Incorporation, eu acho que é isso. ASM, AGMI, PAS, PSLV, AG e essa SLVR também de prata. Agora eu vou dar uma olhada rápida, tá? Nos gráficos pra gente não perder tempo aqui. Olha o gráfico semanal dessa daqui. Eu vou colocar no mensal, tá? O semanal tá até ruim. Olha a perna de alta desse ETF de prata. Tem esse outro aqui também, olha. Então eu só separei coisa direcional, tá? Quer buscar por correção, validação e vral, compra. Não tem nem muito o que pensar, cara. Ó, FSM, ó. Foi a que eu mostrei pra vocês. Essa aqui tem disponível, ó. Tá, ó. De prata, USAS. Ó, gráfico mensal, também retornando um fluxo comprador interessante. SVM, gráfico interessantíssimo, indo em direção à máxima histórica, também direcional. ASM, também bem direcional, olha, gráfico mensal voltando ao fluxo de compra, distorção de preço, é buscar por correções para montar a posição, em direção à máxima histórica. AGMI, subindo em linha reta. Cara, como é que compra isso aqui, meu? Tem que esperar a correção, cara. Eu não consigo comprar assim, olha, é difícil, cara. PAAS. Olha o gráfico também, lindo. Máxima histórica, inclusive, a Pan-Americana de prata. Forte impulso de alta. PSLV, olha lá, ó, renovação de máxima histórica, coisa direcional. AG. Coisa linda, cara. Olha da onde até que eu tô esperando a correção. Desde aqui de baixo, ó. Não voltou nesse aqui, né? No mensal não tá muito claro. Eu volto aqui então no semanal. E já vejo um ponto aqui de defesa, mas a tranqueira não volta. Mas reparem o gráfico desses ativos que eu estou mostrando como é direcional, cara. Ou seja, o que isso me disparou um alerta? Cara, isso aqui é direcional. Eu vou ficar quebrando minha cabeça para ficar operando par de moeda em Forex, cara. Eu vou operar swing trade, position trade nesses ETFs que são de commodities. Cara, montar uma posição nisso aqui, acertar a direção, ó, e deixar andar. Olha que coisa linda. E fazer nos pares de moeda ali com a menor parte mesmo. Ó, e essa daqui, olha. Linha reta, né? Agora eu vou mostrar rapidamente, já aproveitar, a de cobre. Olha o gráfico dessa daqui, ó. É a mais próxima e a que eu quero comprar de cobre está sendo essa daqui. Porque o ativo real, como eu mostrei, está difícil de pegar ali na correção. Então eu vou apelar para os ativos correlacionados. Apelar não, né? Mas enfim, esse aqui já defendeu essa região, ó, gráfico mensal isso aqui, tá? É gráfico mensal, olha a direção. Tá? Comprinha aqui, projeção lá pra cima. E aí a gente poderia até projetar e fazer
serviço aqui, olha, poderia projetar esse menor que retoma o movimento, ele já bate os 200%. Eu poderia projetar o início aqui embaixo, o alvo ficar lá em cima nos 219, deixa eu ver se o 1 já bateu, 1618 também é um alvo interessante, sendo assim a região de $190, depois 218, gráfico mensal estupidamente bonito, tá? Estupidamente bonito, gráfico semanal muito alinhado, ó. Isso aqui que eu tô olhando e já é comprar aqui no rompimento mesmo, tá? Assumir um risco maior, comprar por aqui, deixar o stop de curto prazo ou nessa mínima, um pouco mais para baixo aqui, enfim, para tentar carregar lá para 190, 220 e aquelas. Se o ativo cobre tá com expectativa de forte alta, mas até então é só expectativa, né? Apesar de estar em alta nos últimos meses, isso não garante que o ativo vai continuar subindo, mas a narrativa e os dados mostram que a expectativa maior é que esses ativos em específicos de metais preciosos, mais o cobre em específico, a expectativa é de uma, né, forte pressão de demanda para cima, principalmente por conta da incerteza dos mercados. Enfim, bem bonito isso aqui, bem bonito mesmo, cara. Fiquei até de cara, já fez o processo, rompimento falso, voltando para renovar a máxima, padrão de continuidade, tá? Tentar até carregar mais. Essa IGR, eu acho, é a mesma empresa, tá? Agora eu só não lembro se uma... Qual que é a diferença de uma para outra, tá? Me fugiu da cabeça agora. Mas olha que também é interessante o gráfico. A de cima ali estava melhor, mas essa daqui também a gente percebe que quando ela engata uma direção, ela anda 3 a 8 semanas consecutivas direcional, seja para cima ou seja para baixo, mas é um ativo direcional, tá? Então, interessante. GMRE, também interessante. Deixa eu colocar no mensal, que são ativos com bastante histórico. Também interessante, a região de suporte, né? Ainda não tem um ponto de entrada claro, mas aqui é gráfico mensal, já sei que está numa região de suporte, lá no semanal, no diário. Eu posso buscar essas validações de compra com mais calma. Esse GRI também, olha, é uma que está sofrendo, então aqui precisa, diferentemente das outras que já estão em alta, esperar uma inversão de fluxo. Aqui tem que ter mais calma, né? Não tem nada para fazer agora não. Tem que deixar e observar se caso aconteça uma forte movimentação de alta, um desequilíbrio, eu atuar dentro desse movimento. Mas por enquanto não tem absolutamente nada. Essa Reborn de café não tem nada, só separei aqui, esqueci de separar, deixa eu colocar ela lá embaixo. Essa Crackle também, né, apesar dessa forte queda, o papel segue numa região de defesa aqui embaixo. E eu vou avaliar reversão de curto prazo lá no diário, no semanal. Se encaixar a compra nessas regiões também, por que não, né? Essa RUT 8, se eu não me engano, também não é de cobre, então vou deixar ela aqui para diversos. Se não me falha a memória, alguma coisa ligada à tecnologia, tá? Eu gostei do gráfico e adicionei também. Não tem entrada, porque está na cara de uma resistência de máxima histórica, mas é um ativo que vale a pena acompanhar. Alumínio, tem a Kaiser, e aí me desculpem, tá, pessoal? Pô, o vídeo vai ficar longo de novo, mas acho que essas informações aqui são necessárias, principalmente para a gente já começar o ano aí bem informado, tá? Inclusive, até se puderem deixar um feedback para mim aqui nos comentários, pessoal, me ajuda mais uma vez para o YouTube entregar o conteúdo para mais pessoas, mas principalmente para entender se vocês têm interesse que eu continue com essas análises de metais preciosos, enfim, um pouco diferente do que eu estava vindo fazendo ali no final do ano passado. Se vocês têm interesse, seja educacionalmente, porque o que eu mostro aqui de gráfico vai servir para analisar qualquer outro ativo, então já fica com uma parte educacional, tá? Bem interessante isso aqui, Kaiser, que também estou de olho para comprar. Então tá cheio de alarme aqui, olha. Que é rompimento de máxima histórica, que eu não consigo comprar o rompimento porque eu não tenho nenhum ponto de risco aqui, né? Ou seja, o ponto de risco no caso é o stop, então eu preciso comprar próximo pelo menos algum ponto de defesa, que eu ainda não tenho, mas ele já trabalha com padrão de continuidade, a referência de alta, né? Fundo, topo, processo de correção, impulsiona mais uma vez rompendo a máxima, padrão de continuidade. Qualquer correção com validação, eu vou atuar a favor desse fluxo principal aqui, olha, onde é que for que ele me der essa confirmação, eu busco por compras.
Mais uma vez, força predominante da demanda compradora, deixando aqui, olha, os fundos cada vez mais alto em direção de rompimento de máximas. Então, muito bonito Kaiser, empresa de alumínio. Essa Century Alumínio também, olha, bem bonita. Qualquer correção que eu estou procurando por compras, tá? O ativo já rompe toda essa congestão que dura aí desde 2009, olha, então, né, uma acumulação gigantesca. Fez o processo de rompimento dessa zona importante. Eu já tenho aqui meus 2 pontos de interesse para buscar por validações de compra também, tá? Entendendo toda essa região como a zona de troca de polaridade, tá? Então, preço atuando aqui, deixando confirmações, eu busco atuar a favor do fluxo principal e desse rompimento dessa acumulação, tá? Impulsiona, corrige, impulsiona, buscar atuar nesse processo de correção novamente. Gráfico mensal. A Lumis, que subiu 95%, eu não tinha nem visto isso, deixa eu ver se foi hoje mesmo. Olha isso aqui, cara. Os que eu estou posicionado não acontece isso, né? É engraçado, né? Os que a gente está posicionado geralmente demora uma ladainha para subir, né? Agora quando você não está posicionado, cara, olha isso, 95% em um dia. Ou seja, qualquer correção aqui, cara, buscar por compra. Até dificulta agora a entrada, né? Um ponto premium de compra mesmo seria aqui, ó, zona interessantíssima, mas não está com cara de voltar aqui, né? Tem que ser realista, porque aqui cai bem 50% desse impulso do gap de abertura, é um gap de... Como é que é o nome desse gap, meu Deus? Gap de fuga. Tá? Um gap de fuga, porque ele faz o fechamento aqui embaixo e rompe acima das resistências anteriores. Tá? Então é um gap de fuga. Tá vendo que o preço pula muito? Olha, fuga. Fugindo de uma região para outra. Cara, aqui ficaria perfeito nos 13 dólares. Pena que o mercado não tá nem aí porque eu acho. Enfim. Deixa eu passar nas outras aqui. Essa daqui também eu tô doido para comprar, cara. Illumina. Muito interessante. Essa aqui voltou. E aí é uma análise macro, né? Para quem me acompanha mais tempo sabe que, putz, o que eu gosto de fazer mesmo, assim, minha preferência é analisar movimentos maiores, tá? Gráfico mensal, gráfico semanal. Então, olha esse movimento que bonito. O ativo volta a negociar abaixo de 50% de toda essa impulsão, crava no 63 com confluência em uma região aqui de troca de polaridade, porque é uma zona de topo anterior, olha, que já serviu como um reteste aqui na frente e mais uma vez segurou o preço. Porque apesar dessa forte queda nos últimos 5 anos, né, que o papel engatou desde 2020 e caiu aqui até o início de 2025, ainda assim trabalha dentro de uma referência principal de alta, onde eu tenho uma formação de um fundo aqui embaixo, em 2011, o que gerou uma máxima até junho de 2021. Isso aqui é uma estrutura de alta, né? Fundo topo, passa por um processo de correção, e o que eu estou percebendo agora é que após a interação com essa zona de defesa aqui embaixo, eu tenho um ativo que gera não, mas ele está nesse processo de geração de um desbalanço de preço, voltando para o seu ponto de referência, que é aqui, inclusive, onde tem um alarme meu, que não sei se está aparecendo aí para vocês, que está bem clarinho, mas tem um alarme meu aqui nesse ponto. Porque ele é o último topo que gera a mínima. Então eu tenho esse processo de correção, olha, topos e fundos cada vez menores, no movimento menor, né? Aí aqui é o ponto principal, ó. Máxima, essa máxima gera uma mínima, quebrando esses fundos anteriores, interagindo com essa zona de defesa, de longo prazo, e agora gerando um desbalanço. No fechamento acima de 165 dólares, ele fecha acima do ponto de máxima de referência, e aí qualquer correção eu já busco por validações de compra na continuidade, e eu estando correto, esse alinhamento de movimento para cima. O que seria um micro pivô alinhando o movimento maior, tá? Para quem gosta de figura gráfica, basicamente um W ou o COI, que é o famoso ombro, cabeça, ombro invertido. Tá? E aí o ponto que eu estou usando de referência aqui, por exemplo, se eu jogo para o tempo gráfico semanal,
é um gap invertido, tá? Um Inversion Fair Value Gap. Que deixa esse desbalanço aqui, olha. Um gap importante porque ele foi o prepulsor do movimento que gerou a quebra de mínima aqui embaixo. Ó. Tá? E agora que o preço voltou a fechar acima dele, eu só preciso da quebra da última referência. Na correção, eu já busco por compra nessa possível formação de fundo ascendente. Tá? Então, gosto bastante dessa daqui. Gosto. Como se eu conhecesse há muito tempo. Né? Barrick. Só que esses troços não estão corrigindo, pessoal. Esse é o problema. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso por conta de FOMO, tá? Porque de fato isso acaba gerando ali, mexe muito com a nossa emoção. Que você vê que está subindo, aí não vai corrigir para eu comprar e tem que tomar cuidado. Então, por isso que eu já separei um monte de oportunidade, tanto dentro dos ativos reais quanto ativos correlacionados. Então, dentro desses, cara, o que me der a melhor condição de compra de tomada de risco, eu vou atuar. Movimento também bem bonito dessa daqui, olha, com essa inversão aqui embaixo. O ativo faz a referência que está marcada, ó, fundo, topo, né? O movimento que gera essa mínima é o mesmo que volta para romper a máxima, faz o processo de correção, renova a máxima. Mais um processo de correção, impulso, renova a máxima. E, inclusive aqui máxima histórica. Então, cara, o ponto mais próximo que tem é nessa zona aqui de troca de polaridade, que é uma região de resistência lá acima dos 43 dólares. É o ponto mais próximo, que por enquanto está sendo a mínima aqui do mês de janeiro, que está no início. Nos 43 dólares tem compra, tem compra não, mas uma região muito interessante para buscar por validações de compra. Tá? E aí se eu vou descendo o tempo gráfico, ele já acionou um pivô pelo gráfico semanal, né? Olha, o tradezinho de troca de polaridade mais curto. E pelo gráfico diário, um pivô. Então o alumínio chamando bastante atenção, tá? Essa daqui, diferentemente de todas, e a coisa rara que está caindo, não tem nada para fazer, porque se tem um monte de ativos correlacionados subindo, eu vou procurar a única que está caindo, né? Mas é só para acompanhar. Essa UMI é de energia. Falei que eu não sabia, né? Agora está falando aqui é de energia. Não tem nada de entrada agora, mas é um gráfico muito bonito, eu separei aqui. Deixa eu separar em diversos, né? Porque não tem nada a ver com alumínio. E essa PLG que é de platina, cara, essa daqui também tá filé, meu. Apesar dessa tendência de baixa, o ativo tá demonstrando a possibilidade de uma inversão no curto prazo. E é claro que o risco ele já é maior porque é um trade de contratendência, tá? Que fique claro. Mas eu tenho essa referência de máxima e tenho essa referência de mínima. De mínima e de máxima aqui em cima. Em menor escala, o que eu tenho aqui é o movimento que, né, vem aqui caindo, mesmo que dentro dessa consolidação, gera esse desbalanço aqui, olha, que rompe essas mínimas micro, volta a corrigir, não renova a mínima, mas renova a máxima dentro dessa escala, que é esse movimento. Então, cara, aqui eu já posso atuar buscando validações de compra, olha. Que é o padrão de continuidade em direção à referência, que é ali em cima, na faixa dos 5 dólares. Deixa eu ver o volume. O volume deu uma boa melhorada. Deixa eu ver aqui o MACD. Que para esses ativos eu gosto bastante de usar MACD macro. Acima da linha 0 já. E aí eu tiro isso aqui. Deixa eu só desenhar a estrutura para que vocês consigam entender melhor. Seria isso aqui, olha. A referência é essa daqui. Com essa máxima. Porque essa máxima foi a que gerou a mínima.
E essa mínima foi a que renovou máxima lá em cima. Então, esse é meu ponto de referência. Ó. Esses dois aqui. Ó. Voltou, fez o processo de correção, né? Aquela correção com indução. Não renova a mínima. Pelo contrário, renova a máxima. Quebrando o topo anterior e sendo um micro pivô, né, dentro de uma estrutura maior. Aqui é o pivô. Então é igual desenhar naqueles livrinhos de marca-ponto. Fez o processo de troca de polaridade aqui, né? Voltou a testar depois de romper topo. Ele para. Não, aqui ele não parou, ele veio mais para baixo. Não tem o gap específico, ele para no topo. Agora eu sei que o próximo ponto de defesa tá aqui, ó, por enquanto, ó, 2,15. Então eu preciso comprar aqui próximo, porque eu sei que o meu ponto de defesa é esse aqui. No rompimento dessa máxima em 3,37, eu tenho mais um pivô de alta confirmado. E aí eu trabalho alvo lá para 6,30. Tá? Então, cara, um pouquinho mais para baixo aqui, olha, teria a compra. E aí é claro que... Ai, meu Deus, eu esqueço que se eu tirar aqui vai sair tudo. Deixa eu ver onde tá as médias aqui de referência. Olha isso aqui, cara, no semanal. Tá até em região de compra aqui, tá? Compra seria pelo semanal, um pouco mais arriscado. O stop aqui embaixo, no rompimento da máxima da semana passada. E o alvo lá em cima. O que me dá uma relação de risco-retorno de 7,5 para 1, tá? Um risco de 18% e um alvo de 137. Bem interessante, tá? Já vou até deixar aqui esse estudo que depois eu vou olhar com mais calma. Pô, vai ficar longo pra caramba. Enfim, pessoal, ainda faltou aqui então o do níquel, os diversos, que deixa eu jogar lá pra... Ah, não, depois eu faço isso. De lítio tem bastante pra gente dar uma olhada e depois as relacionadas à prata, tá? Depois eu dou uma olhada aqui, porque eu acho que eu já até me estendi demais, a galera vai ficar puta, velho. Que eu tenho que fazer as análises das ações ainda. Bom, voltando aqui para nossa bolsa, tá, pessoal? Análise das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances, depois a análise é pedido de vocês. E lembrando que caso queiram ver análise de alguma ação, de algum ativo em específico, fazer algum comentário, alguma crítica, qualquer coisa, só deixar nos comentários, eu sempre respondo pro dia seguinte. Tá? Se você estiver posicionado em alguma ação, tiver com dificuldade para projetar alvo, para saber stop, para ajustar stop já de uma posição aberta, também é só deixar aqui o ativo, se puder deixar o preço médio é melhor para eu dar o contexto, enfim, fica aí a critério de vocês. Beleza? E agradecer mais uma vez pelos comentários, por quem assiste deixa o like, porque ajuda o YouTube a entregar o conteúdo aí para mais pessoas, porque esse é o intuito de eu gravar aqui conteúdo gratuito ainda para vocês, tá bom? De entregar para mais pessoas e mais esse bate-papo que a gente tem aqui. Por isso que eu tô falando para vocês que podem ficar à vontade para falar lá no grupo de estudos, enfim, mais pra gente conversar mesmo. Tá bom? HP Vida, né, voltou a subir. Hoje sobe aí 8%, mas eu não vejo nada para fazer por enquanto, tá? O que eu vejo aqui, cara, se o papel voltar para 15,8, tentar comprar por enquanto, tá? Mas não compraria já deixando ordem, pelo amor de Deus. Fora isso, eu não vejo nada ainda. Açaí, eu vejo uma possibilidade de atuar na inversão de fluxo aqui no curto prazo. Né? O ativo trabalha numa região de suporte, confluências de suporte, porque é tanto suporte do gap invertido da base anterior que gera a estrutura de alta, né? Que impulsiona. Então, tudo isso aqui é um movimento de alta, passa o processo de correção, blá, 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 joga no diário, tem a distorção de preço. Jogando para os 60 minutos fica mais fácil de entender o que eu estou querendo dizer. Deixa eu só ajustar aqui. Essa região de 768 eu avaliaria lá pelos 15 minutos, pelos 60 minutos durante o dia, para avaliar uma compra aqui nessa região, olha. Querendo buscar esse pivôzinho do gráfico de 60 minutos, tá? O volume de compra aqui aumentou. Se eu olhar o movimento maior,
eu tenho essa reação de preço em cima de uma zona de suporte, olha. O alvo sendo a linha de retorno desse canal de baixa aqui, ó. Tá, é isso que eu olho para sair. Aí entra mais naquela questão de ser algo dinâmico, tem que acompanhar ali durante o dia. Viva 3. Nossa, deixa eu excluir todas essas coisas que eu fiz aqui, meu Deus. Mas não vejo nada, tá? Deixa corrigir. Ele renova a máxima histórica lá em cima, normal que entre correção, né? Subiu em linha reta, dando correções, dá novos pontos de oportunidade, tá? Fico atento em Viva 3 e acho uma região muito boa para buscar validações, toda essa faixa aqui entre 28 a 26, tá? Uma região que tem bastante confluência, tanto do último movimento de alta, quanto regiões para trás de fronteira de gap, topos anteriores aqui, né? Ó. Então a fronteira de gap junto com resistência passa nessa mesma faixa. Fronteira de gap, topo, resistência, segurou o preço aqui diversas vezes. Depois que ele conseguiu romper aqui, olha, ele voltou e usou essa mesma região já como um suporte de pullback antes de impulsionar. Voltando para cá e havendo validações de compra aqui, ou seja, micro pivô lá no 60, no gráfico diário, eu busco por tomadas de compra nessa região interna para agredir a zona externa lá em cima da máxima. Tá? Acho bem interessante essa correção aí de Viva 3. Petri 4, apesar de estar numa região de defesa de curto prazo, ainda não tem a defesa, né? Pelo contrário, tem muita agressão de venda ainda, né? As barras de venda são mais volumosas do que as de compra, então as de compra são pequenas, com pouco pavio, pouco corpo, e quando aparece barras negativas são barras com corpos grandes e agressão de movimento, né? Ou seja, barras grandes, tá? Então, apesar de estar nessa estrutura de alta de curto prazo que tem fundo e tem topo, eu não tenho nenhuma validação aqui de tomada de compra, tá? Qual que eu teria aqui e que foi estopado? Que inclusive acho que eu comentei, não lembro se foi nos ao vivos ou se foi em algum vídeo fechado agora. Foi aqui, olha. Deixa eu ver onde é que foi. Ó, quando ele fechou acima desse gap invertido, aqui, olha, uma compra aqui com stop aqui embaixo. Aí foi estopado hoje, tá? Fora isso não tem mais nada. Tem que aguardar alguma confirmação se for buscar por compra, tá? No momento a venda tá mandando ainda aí, de fato. REC V3 ainda não vejo nada, tá? Talvez aqui embaixo. 10,70. Mas eu buscaria por confirmações no intraday de 15, do próprio 60 minutos, tá? Tentando comprar aqui, ó. Mínima, máxima, corrige, quem sabe fundo ascendente para pivotar para cima. É movimento mais micro, tá, pessoal? Intraday mesmo. SAPRI 11, não vejo nada para fazer agora. O último ponto de entrada foi aqui embaixo, e esse aqui eu comentei com vocês. Aqui, olha. Com stop inicialmente aqui embaixo. Ou poderia colocar aqui também mais arriscado, deu um calor, né? Quase foi estopado e foi embora. Tinha tanto essa compra aqui de correção, mas aproximação das médias, né? Entre a média móvel de 20 do semanal e média móvel de 9. Foi a última compra que eu vi. E agora não tem mais nada para fazer. Anima 3 eu comentei com vocês mais pela ótica do mensal e do semanal, né? Tá na região de compra. Já passou aqui, inclusive tá dando um calor aí, porque a compra já foi nessas regiões aqui, ó. Ou foi aqui embaixo ainda, ó. Não me lembro agora. Com stop de qualquer jeito aqui embaixo, ó. Tá? Ponto de defesa aqui. Ele já gera um outro ponto de defesa que é essa região azul aqui também. Dando a possibilidade também de curtíssimo prazo nessas regiões de atuar, porque eu sei que a defesa está aqui, então eu preciso comprar próximo esse ponto de defesa, para deixar o meu risco menor possível. Que eu já sei que tem ponto de resistência aqui em cima, 402, curtíssimo prazo isso, tá? E aí, 4,70 sendo o alvo principal, que seria impulsiona macro, corrige e em direção para reteste de resistência macro, que é aqui em cima. E aí eu busco minha compra nessas validações do movimento menor, alinhando com o movimento maior, tá?
que eu falei para vocês é o gráfico mensal aqui de Anima 3, né? Que também está lá no meu Instagram, né? Possível formação de fundo aí, ó. Tá? Possível formação de fundo. ASA tá numa região de interesse, porém não vejo nada ainda. Vale a pena ficar de olho, mas não tem nada que me chame atenção aí não. BBAS não gosto do papel, não vejo nada para fazer. BBDC3 não vejo compra, tá? Quem está posicionado tem só a oportunidade de fazer o ajuste de stop. Você tem um fundo aqui nos 14,80, que ele ainda não foi confirmado, porque para esse fundo ser confirmado eu preciso que o preço faça um fechamento acima da máxima anterior, porque um fundo só é confirmado quando a partir dele é gerada uma nova máxima, né? Aí aquele fundo é confirmado. Então o fundo confirmado mesmo por enquanto é aqui embaixo, a 13,93. Mais um alvo, R$19, que é o alvo da próxima estrutura aqui, ó. E não vejo compras aqui em cima, tá? Uma que eu comentei com vocês, Odontoprev, né? Mais pela ótica aí do médio prazo, principalmente pelo gráfico mensal, renovação de máxima, rompimento de congestão de longo prazo que vem desde 2019, né? 2020, renovação de máxima, volta a testar a troca de polaridade, testar toda essa região de resistência agora como um suporte, lembrando que quanto mais antiga uma região for e mais testes ela tiver numa mesma zona, mais importante ela é, que é o caso de Odontoprev. Aí se eu coloco no gráfico semanal, fica ainda mais nítido o movimento de impulso e a correção. Ó, impulsiona, volta a corrigir, testando toda essa região de antigo ponto de resistência, agora como um suporte. Então eu já sei que aqui tem uma certa defesa, busco minhas compras aqui, com um stop embaixo, um stop curto, né? No momento está com 6%, e alvo no mínimo na máxima anterior, que fica lá em 13,26, basicamente 5, 6 para 1 o tamanho do risco, tá? E lembrando que é um ativo que eu olharia, por exemplo, para médio prazo, então se você está posicionado, para ser bem sincero, eu não vejo motivos para fazer saídas nessa região. Busco alvos de projeções lá em cima nos 14,50, depois 15,50, tá? O que seria a projeção dessa perna do semanal, se eu estiver correto, projetada para cima, tá? E aí eu atuando nessa formação de fundo ascendente, ó. Impulsiona, corrige, impulsiona. Show de bola? Bom, pessoal, é isso. Mais uma vez, perdão pela demora do vídeo, mas espero poder ter ajudado vocês de alguma maneira. Fiquem todos com Deus e até amanhã.